Olá, quarto ano, vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Nós utilizaremos o caderno e o ler e escrever, tá? Nós faremos atividades da página 12 até a página 15, ok? Vamos lá? Bom, a primeira atividade, eu resolvi hoje estudar um tipo de texto, que é a história em quadrinho. A gente sabe que existem vários tipos de texto. Contos, fábulas, crônicas, poesias, diversos tipos de texto que nós estudaremos ao longo deste ano. Hoje eu quero dar uma atençãozinha a uma história em quadrinhos, HQ. Bom, vamos olhar primeiro a estrutura de uma história em quadrinhos. O que será que chama história em quadrinhos? Óbvio, né? Porque a história ela é toda dividida em quadradinhos. Cada cena da história acontece em um quadradinho. E a história em quadrinhos, ela tem algumas particularidades, né? A gente vê sempre um balãozinho com uma pontinha. Esses balãozinhos significam o quê? Que aquele personagem ele está falando, certo? E a gente vê diversos outros símbolos que são colocados na história em quadrinhos. Quando eles estão também, quando existe algum barulho, né? Eles colocam o barulho do som. Então, assim, história em quadrinho é um texto bem assim diferente, né? A estrutura dele é diferente. Então vamos observar essa historinha aqui. Bom, no primeiro quadrinho a gente está vendo, né, um balãozinho onde está saindo da boquinha do cebolinho. Significa que ele está falando. Mas no segundo quadradinho, a gente está vendo um outro balãozinho, mas com 3 pontinhos. O que significa isso? Significa que ele está pensando, é um pensamento. Né? Ele está imaginando, agora ela vai me bater com o coelhinho. Então ele está imaginando. No outro, a gente está vendo um ponto de interrogação. O que será que significa esse ponto de interrogação? Significa que ele está curioso, ele não está entendendo nada, ele está em dúvida. Ué, ela não ia bater com o coelhinho? Ele estava esperando. Né? Então a gente vê diversos elementos numa história em quadrinho que são diferentes dos outros textos, né? Que a gente conhece. Bom, o que vocês farão? Que agora vem a atividade. Vocês terão que criar uma história em quadrinhos. Ai, mas ai meu Deus do céu, eu não sei desenhar. Como é que eu vou fazer? Bom, eu não vou dar nota para os desenhos. Quero que você se esforce, obviamente, que você vai fazer o seu melhor. Mas eu não vou ficar analisando se o bonequinho está bem feito, se está mal feito. Não, eu vou olhar no geral. Bom, a história em quadrinho que vocês terão que fazer. Tem que ter diálogos, quer dizer, conversas, né, os balõezinhos, imagens, que são os desenhos, e tem que ter, no mínimo, 3 quadrinhos. Tá? Então, essa história que vocês irão inventar tem que ter, no mínimo, 3 quadrinhos, 3 acontecimentos. Tá? Ah, professora, eu posso colocar que nem tem na história em quadrinho? O balãozinho de pensamento? Pode. Ah, eu posso colocar a escrita do barulhinho, do som, quando tá chorando, que eles colocam sniff? Pode, não tem problema, tá? Eu quero que vocês coloquem todos os elementos que vocês acharem que vai ficar legal na historinha de vocês. Tudo bem? Então, essa é a nossa primeira atividade de língua portuguesa, ok? Terminando essa atividade, eu quero ver foto, porque eu preciso avaliar, ok? Então, vamos agora para o livro. Bom, então vamos para a nossa primeira atividade. Nós vamos fazer a leitura deste texto e vamos observar as palavrinhas com R, ok? Para a próxima atividade. Então vamos lá. Vacina contra tuberculose, BCG. Tuberculose é uma doença antiga. Antigamente, muitas pessoas morriam de tuberculose. Não existia vacina. Então, é uma doença realmente muito séria, muito grave. Então, vamos ver o que é essa doença. É uma doença contagiosa, quer dizer, passa de uma pessoa para outra,
produzida por uma bactéria que atinge principalmente os pulmões e que, se não tratada, pode provocar sérios problemas respiratórios, emagrecimento, fraqueza e até levar à morte. Como que essa doença é transmitida? A tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa pelo ar, por meio de tosse, espirro ou fala. Os principais sintomas são febre ao final do dia, tosse, fraqueza, cansaço e perda de peso. Como se proteger dessa doença? Tomando a vacina BCG. Essa é a primeira vacina que a gente toma. A gente toma ela quando nós somos bebezinhos ainda. Como a vacina BCG é obtida? A partir de bactéria viva atenuada. O que significa isso? Eles pegam a própria bactéria que causa a doença, deixa ela bem fraquinha e eles produzem, essa vacina. Mas, vou tomar a vacina que tem a bactéria da doença, então eu vou ficar doente. Então, vamos lá. O nosso corpo tem um sistema que chama sistema imunológico. Vamos fazer de conta que eles parecem soldadinhos, tá? Então, quando entra uma bactéria no nosso corpo, a doença, eles ficam alertas. Então, entrou um intruso. Então, eles precisam combater. Então, eles vão lá para a guerra e vão lutar. Por isso que a gente fica com febre, por isso que a gente fica doente, porque o nosso corpo está combatendo. Ele está tentando botar para fora essa doença. E como que acontece, então, no caso da vacina? Bom, a vacina tem a bactéria. Então, o nosso corpo foi lá, tentou lutar. E na próxima vez que o nosso corpo identificar aquele mesmo intruso que entrou antes e que ele lutou, e ele já sabe mais ou menos como funciona, ele vai saber como combater. Só que ele vai estar fraquinho, né? A bactéria vai estar fraquinha, então, por isso que a gente não fica doente. Então, para que serve a bactéria com a própria doença, com a própria bactéria, com o próprio vírus? Justamente para o nosso corpo conhecer aquele estranho que vai entrar. E aí ele já sabe, é aquele lá de novo, eu já sei como é que ele funciona, o que ele gosta de fazer. Então, se eu já me vacinei, eu criei anticorpos, então estou imunizada. Então, essa bactéria, esse vírus, não vai ter vez no meu corpo, porque o meu corpo já sabe identificá-la e já sabe como fazer para que ela não se desenvolva no meu corpo, tá bom? Vamos lá. Como ela é aplicada? Preferencialmente no braço direito, por via intradérmica, que é a injeção, e é necessária somente uma dose da vacina. Mas o Ministério da Saúde recomenda uma dose de reforço de 6 a 10 anos. Então, quando a gente... eles dizem que quando a gente tiver por volta de 10 anos, no máximo 10 anos, a gente tem que tomar essa vacina novamente para dar um reforço para o nosso corpo. Quando é preciso tomar a vacina? Após o nascimento na maternidade. Então, a gente toma bem bebezinho. Quem deve tomar? Todas as crianças. Bom, prestaram bastante atenção no texto. Agora, para a próxima atividade, vocês terão que circular todas as palavrinhas que tem R. R inicial, R no meio, 2 R's, R no final. Vocês irão circular. Tudo bem? Bom, a gente vai falar hoje de um assunto que a gente já falou lá em fevereiro, tá? Então, a gente vai recordar um pouco sobre o que a gente já estudou. A gente vai voltar lá no texto, vocês, né? Eu não. E vocês vão circular todas as palavras que tem R. R no começo, R no meio, R no final. Vocês vão circular tudo. E aí, vocês estão vendo essa tabelinha? Vocês vão encaixar a palavrinha que você circulou em qual desses grupos. O primeiro grupo são palavras que começam com R. Então, todas as palavrinhas que vocês circularam que começam com R, vão colocar no grupo A. A do grupo 2 é quando ela está no meio, formando uma sílaba.
que é o caso de geração. Ela está entre vogais, certo? Então, vocês colocam no grupo 2. Grupo B, desculpa. No grupo C, as palavras que têm 2 R's. No grupo D, quando ela está entre consoante e vogal, que são as sílabas complexas, que é o bra, bre, bri, bro, bru, fra, fre, fri, fro, fru, vra, bre, bri, bro, bru. Então, quando ela forma essa sílaba complexa, você coloca no grupo D. No grupo E, é quando ela faz essa ligação das sílabas, né? Ela está sozinha no meio. Sorte, forte. E o grupo F é quando ela forma uma sílaba no final, que é o caso de honra, tenro e genro. Tudo bem? Então, é isso que vocês terão que fazer. Primeiro, vão circular todas as palavras com R no texto e encaixar aqui nessa tabelinha. Lembrando, a gente tem 2 tipos de R. O R, onde o som é mais forte, e o R, onde o som é mais fraco. O R, que está no início, o som dele é fraco ou é forte? Rato é forte, né? Agora, quando ele está entre vogais, no caso de geração, gera é um som fraco. No grupo C, terraço, forte, são 2 R's. No grupo D, descobriu, brrr, também é forte. No grupo E, sorte, fraco. E no grupo R, honra, também é fraco, certo? Então, a gente já tinha estudado isso e a gente está só retomando. Bom, vamos ver o que está dizendo aqui o resto. Considerem o lugar que o R ocupa na palavra e o som a qual corresponde. Diga que nome vocês dariam para cada grupo e registrem no caderno. Então, vocês vão fazer isso. Então, no caderno, vocês vão colocar assim, grupo A. Exemplo, resistiu, R inicial, som fraco. Grupo B, geração, R entre vogais, som fraco. Grupo C, 2 R's, terraço, som forte. Então, vocês vão separar no caderno o tipo de cada R que a gente colocou nas tabelinhas, tá? 2. Que dica vocês dariam para que seus colegas saibam como a letra R pode aparecer nas palavras? Nós já falamos todos os casos, certo? E 3. Agora, observem a relação das palavras do quadro a seguir e criem novamente uma explicação para o uso do R. Depois, deem um título para cada coluna. Então, vocês estão vendo que em cima da coluna tem o número 1 e tem o número 2. Então, vocês vão observar os R's da coluna 1 e vão colocar um título. 2 R's, som forte. 2, era, parado, atmosfera, temperatura, som fraco. Então, vocês vão ver qual título que vocês vão colocar aí nas colunas, ok? Vamos para a próxima atividade. Bom, aqui vocês vão ter que escrever, vão fazer uma pesquisinha ou lembrar o que a Pro já falou, o que a gente já estudou lá atrás, e vocês vão colocar, a letra R aparece. 2, entre vogais, aparece quando tem o som forte, que é os 2 R's, então vocês vão colocando aí. Ah, não, os 2 R's está aqui. Segundo, usa-se RR quando? A gente já falou. Depois, o R também pode aparecer no meio das palavras com uma vogal, formando uma sílaba. Honra, tenro e genro se escrevem com R por quê? Então, vocês vão inventar aí. Inventar não, né? Vão colocar o porquê. Por que que no final tem essa sílaba, certo? A gente já conversou sobre isso. O Pro já explicou na página anterior, tá bom? Se você não lembra, volta o vídeo.
Vamos para a próxima página. Vamos ler aqui um trecho do conto de Lenira Almeida. Eque, o peixinho e o gato. Observando o uso da palavra fora. Então, vamos prestar bem atenção nessa palavrinha. Fora. Duda ficou muito desapontado com o comportamento do gato maroto. Pegou-o pelas patas, levando por alguns instantes para fora da casa. O que significa esse fora da casa? Que não é dentro, que é do lado de fora. Enquanto isso, o peixinho vermelho agonizava. Em tempo, chegou o socorro e logo foi posto num pequenino aquário. Duda, chocado com o ocorrido e preocupado com a segurança do peixinho, pediu para o pai devolvê-lo ao mar. Bom, então a gente viu que nesse textinho, o fora significa que não está dentro de casa, está do outro lado. Vamos ver o que a atividade vai pedir. Bom, vamos ler essas 3 frases que tem a palavrinha fora. Só que vamos prestar bastante atenção no significado de cada palavrinha. Apesar de ter o som parecido, o significado às vezes não é o mesmo. Então vamos lá. Primeira frase. E lá fora, a brincadeira de roda. Esse lá fora significa o quê? Significa que não está acontecendo essa brincadeira dentro de casa, está do lado de fora. Quer dizer, não está dentro de casa. Perfeito. Segunda frase. Depois de serem enganados, os vizinhos foram à forra. Ela, escrita parecida, o som é diferente, porque aí tem 2 R's, então fica mais forte, e o significado também não é o mesmo. Esse aí significa, então, que os vizinhos foram lá fora? Não, eu não falei fora, eu falei forra. Significa que eles foram lá saber realmente o que aconteceu, foram lá resolver o assunto, eles foram à forra. C. Nada fora tão triste quanto o destino daquela bruxa que enganava as crianças. Fora é escrito igual, mas o som é diferente. Fora. Então, a gente viu fora, forra e fora. Vamos ver o que combina aí no sentido. Nada fora tão triste. Significa que é do lado de fora? Não. Significa forra? Foram resolver o problema? Também não está combinando. O que é esse fora? Nada fora tão triste. Nada foi tão triste. É um verbo. Lembra que nós estudamos o verbo e a gente sabe que o verbo ele flexiona, quer dizer, ele muda, né? Ele muda o finalzinho, né? Justamente para indicar se é passado, se é presente, se é futuro. Então, aqui no caso, esse fora, a gente, né, pode entender como foi triste. Então, é do verbo ir, né? Então, nada foi tão triste quanto o destino daquela bruxa que enganava as crianças, né? Que o verbo foi, na verdade, ele é o ir, né? O verbo ir, ele muda tanto que muda até a palavra, né? Então, eu não falo eu ir, eu ontem ir na padaria. Não, ontem eu fui na padaria, né? Então, é um verbo que muda bastante. Bom, a próxima atividade, nós temos as palavrinhas sobreviver, construir, funcionar, derreter, surgir e fazer, que são verbos. Todas essas palavrinhas, elas expressam movimento, né? Então, são verbos. Então, nós temos aqui embaixo algumas palavras que são verbos. Só que a gente tem que trocar e escrevê-las com R final. Então, vamos lá. A palavrinha saíram vem de que verbo? Qual que é o infinitivo? Sair. Ouviram. Ouvir. Acharam. Achar. Encontraram. Encontrar. Correndo. Correr.
Morrendo, morrer, muito bem. A gente colocou essas palavrinhas no infinitivo, na forma de verdade, vamos dizer assim, né? Da palavra mesmo, né? Da onde surgem as outras, né? Então, do sair saiu, saíram, sairão, saiu, e aí vai. B. Se você precisar procurar uma dessas palavras no dicionário, em que forma as encontrará? Saíram ou sair? Por quê? Como será que a gente vai encontrar no dicionário? E por quê? A gente vai encontrar o sair, porque a palavra, né, que deu origem é o verbo, ela está no infinitivo. Então, sair é um verbo. Então, no dicionário, a gente vai encontrar sair. Então, nunca que eu vou encontrar saíram, sairão, saiu. Não. A gente vai encontrar a palavra que deu origem às outras todas. Ok? Entenderam? Relembraram as regrinhas do R? Então tá bom. Então, uma boa semana. Vamos estudar, vamos prestar atenção na aula. Caso tenha dúvidas, pergunta para a Pro, tá bom? A Pro tá aqui pra gente resolver as nossas dúvidas, tá bom? Beijos!